Bom dia a todos. Estamos aqui para dar abertura à audiência que tem por objetivo a prestação e discussão do relatório de gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2021 e demais anexos da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba. Quero aqui cumprimentar Vossa Excelência vereador Ronaldinho RD, meu vice-presidente, vereador Vieirinha, e passo agora a palavra ao nosso secretário Valmir, secretário de Finanças. Obrigado, secretário. Bom dia a todos. Daremos início à explanação do terceiro quadrimestre do exercício de 2021. Bom, primeiro, presidente, muito obrigado pela oportunidade e vamos aos esclarecimentos. Representando nesta oportunidade o Poder Executivo Municipal e na qualidade de secretário municipal de Finanças do município de Santana de Parnaíba, venho apresentar o relatório de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021, com vistas ao cumprimento do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na Comissão Mista Permanente e nas Casas Legislativas. Aprovada nesta Casa de Lei, em conformidade com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar 101, a Lei 3.998, 16 de junho de 21, Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas alterações, estabeleceu no anexo de metas fiscais as metas a serem alcançadas no exercício de 2021, relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública. Dessa forma, com base em demonstrativos, passaremos à análise do comportamento das metas fiscais, considerando o desempenho da execução orçamentária e financeira até o terceiro quadrimestre de 2021. Os dados são originários do relatório resumido de execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal, estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, dos balancetes de receita e despesa do sistema contábil da Prefeitura. Vamos para o quadro sumário, resultado primário e análise, balanço orçamentário, receita de impostos, taxas e contribuição de melhorias, transferências correntes, receita corrente líquida, balanço orçamentário, resultado orçamentário, despesas com pessoal versus receita corrente líquida, receita e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, receitas próprias com saúde, dívida consolidada e resultado nominal. Resultado primário. O resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento de suas dívidas. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do município para, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais, honrar os pagamentos das suas despesas correntes, inclusive as de pessoal, das suas despesas de capital, aí incluídos os investimentos, e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa análise são consideradas apenas as receitas e despesas fiscais, que não incluem receitas de operação de crédito, alienação de bens e aplicações financeiras, e as despesas com pagamento de juros, encargos e amortização da dívida. Então, esses itens são excluídos do cálculo do resultado primário. Resultado primário acumulado no terceiro quadrimestre de 2021 foi da ordem de 178,84 milhões, para uma receita fiscal líquida realizada de 1.249 milhões e 81. Em contrapartida, a despesa fiscal líquida, despesa liquidada no caso, foi de 1.070 milhões, sendo favorável à condição financeira e o resultado alcançado no terceiro quadrimestre,
Só fazendo um adendo nesse quadro, novamente, a administração vem respeitando todos os parâmetros com relação à arrecadação e gastos da máquina pública, e mesmo em época de crise, o município finalizou o exercício de 2021 com resultado superavitário. 2. Balanço orçamentário, receitas. As receitas arrecadadas no terceiro quadrimestre desse exercício, nessas compreendidas receitas correntes de capital, totalizaram 1.326 bilhões. Lembrando que o valor de 1.300 bilhão, ele está associado à arrecadação do município como um todo. Então, aqui estão incluídos os recursos provenientes da própria Prefeitura e do Instituto de Previdência, a nossa Caixa de Previdência. 3. Receita de impostos, taxas e contribuição de melhorias, que são, na verdade, a nomenclatura foi alterada, mas eram as receitas tributárias, ou seja, as receitas municipais. As receitas de impostos, taxas e contribuição de melhorias decorrem dos recursos arrecadados pelo município através de impostos, taxas e serviços. Foram arrecadados nesta categoria 686 milhões, ou seja, como eu geralmente enfatizo, nós temos o privilégio de sermos um município diferenciado nesse quesito. Se nós arrecadamos 1.300 bilhões no ano, 686 milhões são receitas próprias, ou seja, 50% dos gastos da arrecadação do município são provenientes de receitas municipais. As receitas provenientes do ISS, imposto com maior arrecadação nesse período, atingiu a marca de 97% daquele valor inicialmente projetado, representando um valor de 352 milhões de reais. 4. Transferências correntes. Do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, tivemos uma transferência da ordem de 64 milhões, que superou as expectativas do valor orçado inicialmente e atingiu um percentual de 134%, ou seja, ultrapassou em 34% a previsão inicial do orçamento. No Sistema Único de Saúde, o SUS, a transferência foi de 24,60 milhões, 24,6 milhões. Atentando, no relatório, nós vamos abordar os gastos que o município realizou com saúde. E é muito importante que se frise o valor que o município recebeu a título de transferência para a manutenção das despesas com saúde. Então, 24 milhões foi o montante recebido durante o exercício de 2021, tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual. No Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, tivemos uma transferência de 28 milhões, que corresponde a 115% do valor da previsão inicial. O ICMS teve a transferência mais significativa, com 232 milhões, que corresponde a 103% daquilo que foi inicialmente previsto. Embora o nosso índice ele tenha tido uma redução no último exercício, em função do valor adicionado, que era um dos principais, que era a contribuição da Sky, e ela realmente ela não está com todas as atividades mais no município, então esse valor adicionado ele baixou, consequentemente a nossa participação na receita do Estado ela acaba baixando nesse quesito. Mesmo assim, com o ingresso de novas empresas, nós conseguimos manter a arrecadação e tivemos um crescimento em 2021. A transferência do IPVA foi da ordem de 52 milhões, ou seja, 103% da previsão inicial. Desculpa,
100%. E a transferência do Fundeb foi de 151 milhões, ou seja, 102% daquilo que inicialmente foi orçado. 5. Receita corrente líquida. A receita corrente líquida registrada nos últimos 12 meses, que serve de base para o cálculo de limites de despesas previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, atingiu a cifra de 1.227 milhões. A partir desse valor, que é calculado, por exemplo, o limite de gastos para pessoal, tanto do Executivo quanto do Legislativo. 6. Balanço orçamentário das despesas. A despesa liquidada até o terceiro quadrimestre totalizou 1.113 milhões, que corresponde a 76% da dotação inicial, da dotação atualizada para o exercício, segundo as categorias econômicas e os grupos de natureza de despesa. A despesa liquidada, ela é a despesa que efetivamente foi realizada. Ou o produto foi entregue, ou o serviço foi realizado, com base nisso que a despesa é liquidada. Como nós atingimos o percentual de 76%, e nós tínhamos a capacidade de liquidar todo o valor empenhado, os valores que ficaram em aberto, eles foram transferidos para o exercício de 2022 como saldo de restos a pagar, que serão liquidados nesse ano, obviamente, se os serviços forem realizados, os materiais forem entregues, nós temos a possibilidade da quitação e da liquidação desses compromissos. Esta categoria econômica contém os registros das despesas de caráter rotineiro e continuado da atividade governamental. As despesas correntes previstas e atualizadas para o exercício foram de 988 milhões. Acumulado no terceiro quadrimestre de 2021, as despesas correntes liquidadas somaram 895 milhões, representando 90% dessa realização. As despesas de pessoal e encargos sociais totalizaram 481 milhões. As outras despesas correntes liquidadas contemplam os gastos relativos, em sua maioria, à manutenção administrativa do município, tendo um valor liquidado no quadrimestre de 410 milhões. As despesas de capital atingiram um montante de 179 milhões, ou que corresponde a 75% do valor previsto, atualizado. Vejam que, se as obras não se encerraram, elas passam como restos a pagar não processados e com cobertura de caixa suficiente. Então, o valor excedente do caixa é para a cobertura desse tipo de compromisso. Como as obras não tiveram sua conclusão no exercício 2021, terão a possibilidade de serem encerradas em 2022, sem onerar a arrecadação deste ano. As despesas intra-orçamentárias totalizaram 38 milhões. O que são as despesas intra-orçamentárias? São as despesas que o município tem com o Instituto de Previdência com relação à questão, aos recolhimentos previdenciários da parte patronal. 7. Resultado orçamentário. Quanto ao resultado orçamentário, o município encerrou o quadrimestre com uma receita efetivamente arrecadada de 1.326 e comparando com a despesa liquidada de 1.113, demonstrando assim um resultado positivo de 19%. Volto a frisar duas questões aqui. Primeiro, que nós estamos falando do orçamento na totalidade, ou seja, da Prefeitura e do Instituto de Previdência. E o valor excedente, nesse caso, são, em boa parte, primeiro, a economia que o município fez, por isso que ele teve um resultado superavitário, e a possibilidade da cobertura de caixa para as despesas que ficaram inseridas como restos a pagar. Só lembrando o que isso significa,
toda despesa realizada no exercício de 2021 tem dinheiro em caixa para que ela seja suportada. Então, não existe restos a pagar sem cobertura financeira. 8. Despesa com pessoal versus receita corrente líquida. As despesas com pessoal e encargos sociais, que sempre se apresentou como um dos itens mais significativos do conjunto das despesas, se demonstra em relação à receita corrente líquida dentro do valor estabelecido no artigo 22 da Lei Complementar 101, do que se refere às despesas do Poder Executivo. O valor total gasto com pessoal atingiu a ordem de 40,16%. No Poder Legislativo, as despesas com pessoal e encargos se manteve dentro dos limites legais de 1,16. Se os senhores atentarem ao quadro, o limite prudencial para o Executivo é de 51,30 e do Legislativo de 5,70. Então, é um resultado realmente a ser comemorado. 9. Receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, para fins de apuração do limite mínimo constitucional, totalizaram no período um montante de 277 milhões, correspondendo a 27,39% da receita de impostos. O cálculo que é feito para a aferição do percentual da educação, ele parte da seguinte premissa: as receitas oriundas de impostos e transferências de impostos, delas 25% têm que ser destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino. Esse é o mínimo constitucional exigido, de 25%. Nós fizemos a aplicação em 27,39%. Esses 2%, só para que os senhores tenham ciência, significam em torno de 14 milhões acima do mínimo exigido. A despesa com remuneração de pessoal do magistério atingiu 86,10% dos recursos recebidos do Fundeb. Então, é sempre bom frisar, embora a legislação permita um gasto total de 54% com gastos com pessoal, os recursos recebidos do Fundeb têm uma tratativa diferenciada. Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que é do governo federal, e que fazem parte todos os municípios brasileiros e os estados, todos os estados, Distrito Federal e a União. Desse fundo, o valor que deve ser aplicado com pessoal, com magistério, no mínimo é de 70%. Então, essa é uma exigência meio contrária ao que determina o limite mínimo de aplicação com relação ao pessoal. Então, é de 70% no mínimo. Os recursos recebidos do Fundeb podem ser aplicados em 100% com gastos com pessoal. Obviamente, como nós temos também gastos destinados por recursos próprios do município, a questão do Fundeb atingiu 86%, ou seja, 16% acima do mínimo exigido. Os percentuais apurados são com relação ao quadrimestre e encerramento do exercício, demonstrando o montante das despesas empenhadas até o período. A obrigatoriedade é de 25% estabelecida no artigo 212 da Constituição Federal. 10. Despesas próprias com saúde. Os gastos com saúde até o terceiro quadrimestre de 2021 atingiram 272 milhões de reais. Se os senhores estiverem lembrados, a transferência de recursos do governo federal e estadual passaram um pouco mais de 26 milhões. Então, como eu costumo dizer, no município de Santana, a cada R$100 gastos, 90 são de recursos municipais e 10
reais são oriundos de transferências. 272 milhões, que corresponde a 26% da receita de impostos e transferências constitucionais e legais. Se nós temos a obrigatoriedade de 15%, nós aplicamos quase 12% acima do mínimo exigido. Isso significa, era em torno de 115 milhões, os 15%, nós temos um gasto acima do mínimo exigido da ordem de 150 milhões na saúde. Verifica-se que, além de cumprida a obrigatoriedade constitucional da aplicação de 15%, estabelecido no artigo 77 do ato das disposições constitucionais transitórias, emenda constitucional 29, o município vem investindo muito além do mínimo constitucional, tendo em vista dar atendimento à demanda de serviços de saúde do município. 11, dívida consolidada. O saldo da dívida consolidada iniciou o exercício com saldo de 43 milhões de reais até a última audiência pública. Eu frisei, e acho que é muito importante nós voltarmos nisso. Desses 43 milhões, cerca de 40 milhões eram oriundos de precatórios que se originaram até o exercício de 2012. Eles não foram gerados de 2013 para cá. Então, era uma obrigação que foi criada e que, por uma demanda jurídica, cumpriu-se todas as esferas e acabou virando um precatório. Precatório é a última instância de pagamento. A hora que um valor é inserido no mapa orçamentário do precatório do Tribunal de Justiça, o município tem até o final do próximo exercício para quitá-lo. Então, dos 43 milhões de reais, 40 eram originários de precatórios que se originaram até o exercício de 2012. E após inscrições e amortizações até o terceiro quadrimestre, atingiu um montante de 18 milhões. O que aconteceu nesse caso? A Prefeitura quitou todos os precatórios no exercício 2021, todos foram quitados, e nós tivemos o ingresso de novos precatórios, também que se originam em exercícios anteriores a 2013. E boa parte disso significa esses 18 milhões. O mapa orçamentário está na ordem de 15 milhões e meio para o exercício de 2022. Este valor, somado ao saldo de restos a pagar processados, que era de 32 milhões, vejam, nós tivemos um resultado superavitário bem interessante e um resto a pagar de 32 milhões. Por que 32 milhões? Eram obrigações que venceriam ao longo do mês de janeiro, por isso eles não foram liquidados. Só esse motivo, porque se fosse em razão financeira, nós teríamos a possibilidade de quitá-los anteriormente. E deduzindo a disponibilidade de caixa bruta, a disponibilidade bruta de caixa e bancos, de 503 milhões, resulta numa dívida consolidada líquida negativa, de 453 milhões. Ou seja, a municipalidade possui saldo de caixa superior ao montante de dívida apresentado. Nós temos 18 milhões de amortização de precatórios e débitos alongados e 32 milhões de restos a pagar. A grosso modo, nós tínhamos 50 milhões de dívida, com 450 milhões em caixa. A dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida não deve ultrapassar ao limite de 120%. Ou seja, como nós tivermos uma receita corrente líquida de 1 bilhão e 200, nós teríamos 1,2 vezes essa possibilidade. Nós teríamos, o município, se tivesse um endividamento de 1,5 bilhão, mais ou menos, ele estaria dentro ainda da legalidade. Vejam a capacidade que nós temos.
Importante afirmarmos que o município está cumprindo plenamente os mandamentos legais. Nós temos uma dívida alongada com a Caixa de Previdência, com a Caixa Econômica Federal, que é de um programa chamado Finisa, que foi da modernização do Parque de Iluminação Pública, que foi feito. Hoje nós estamos iniciando o terceiro ano de amortização, e hoje nós estamos falando de uma parcela de R$80 mil. Essa é a dívida de caráter alongado que nós temos. Nós temos os precatórios, que serão quitados também nesse exercício, em sua totalidade, e os restos a pagar que ficaram processados, todos foram pagos já. Então, a saúde financeira da cidade é muito estável. 12, resultado nominal. O resultado nominal mostra a variação da dívida fiscal líquida entre os períodos 31 de dezembro de 2020 comparado a 31 de dezembro de 2021. E aí nós temos uma variação negativa de 76 milhões. Nesse caso, no resultado nominal, quanto maior for a variação negativa, mais positivo é o resultado. Ou seja, a dívida líquida, ela está negativa, o valor negativo está superior ao valor de 2020, o que quer dizer que nós temos menos obrigações para pagar com mais saldo de caixa. Então, essa variação negativa, embora seja meio até estranha de falar que é interessante, mas ela é muito, muito salutar para a administração, porque ela demonstra um equilíbrio ainda maior com relação às contas públicas. Bom, essas foram, em síntese, o resumo do quadrimestre, ou seja, do encerramento do exercício 2021. O resultado, para um ano ainda de pandemia, eu acho que foi excepcional para o município, muito bom. Nós tivemos ainda um crescimento, não como esperado, mas nós tivemos um crescimento de receita. Mais uma vez, o município se portou muito bem e os gastos realizados foram abaixo daquilo que foi arrecadado. Então, o cumprimento, o saldo financeiro que se tem para honrar os compromissos, eles estão perfeitamente mantidos e equilibrados. O município, no exercício 2021, licitou e finalizou obras em andamento, não houve paralisação de nenhuma obra, nenhuma. Todas as obras do município, sem exceção de nenhuma hoje, elas têm suporte de caixa de recursos municipais, nenhuma obra é feita com convênio, nenhuma obra tem recurso de outra esfera de governo incluído, todas as obras são municipais e todas têm suporte de caixa para que, se finalizasse hoje, poderiam ser todas quitadas. Bom, em síntese é isso, eu estou à disposição para qualquer questionamento e, ao final, a gente sempre deixa duas, na verdade era uma frase e agora nós já temos até duas já. Sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Acredito muito nisso. E seja a mudança que você quer ver no mundo. Não adianta só apontar dizendo que as coisas estão erradas quando você mesmo faz as coisas erradas, né? Então, muito obrigado e estou à disposição. Obrigado, secretário. Eu vou agora abrir a palavra aos vereadores, tá? Cumprimentar o vereador Marcos Moraes, está presente no momento que a gente começou a audiência. Seja bem-vindo, vereador. Palavra, vereador. Tem a palavra. Vereador Vieirinha. Bom dia a todos e a todas. Os que me assistem pelo TV Alfaville, TV Câmara, agradecer a presença do nobre vereador Ronaldinho RD, meu amigo Marcos Moraes, secretário Valmir de Finanças, que é o coração, o cérebro, né, de tudo isso que acontece na nossa cidade, nosso amigo aí, vereador Josildo Ribeiro, e falava,
você falou, o ICMS, ele sofreu uma perca gigantesca, que foi antes da pandemia e após a pandemia. Qualquer cidade hoje no Brasil, ela sofre esse impacto financeiro, né, uma perca irreparável, mas graças ao nosso prefeito aí, que não mede esforços, que tem conseguido manter as contas em dias. Nós somos uma cidade que não deve um centavo para nenhum fornecedor, com todo esse investimento na saúde, na educação. Tivemos aí a construção de 27 novos colégios, uma nova UBS no Jaguari, né? O Estádio Municipal Gabriel Marques da Silva, né? Em todas as obras da nossa cidade. Nós temos aí também a ligação com a cidade de São Pedro, que iniciou com o nosso sempre prefeito Elvis César, né? Uma obra que vai trazer benefícios para toda a população, para gerar emprego. Temos ali também o Parque Tecnológico, ali também, Valmir, que está já a obra inicial, já iniciou, né, a fundação. Estou sempre acompanhando, é importante, o vereador, eu estou sempre ali direto, vendo, que vai gerar emprego e renda para a nossa cidade. Duplicação da atendente Max, nós temos, foram entregue aí mais de 30 mil kits nas escolas, né? Servimos aí na nossa cidade com mais de 65 mil refeições, Valmir, diária, né? E falar também da nova maternidade, da construção, Valmir, que eu tenho acompanhado ali, cada bloco, né? Está a passos largos, aí a obra está indo, está dando continuidade, como o Valmir bem falou aí, que nós não temos nenhuma obra parada na cidade. Todo o dinheiro aí do contribuinte que está sendo investido na saúde, na educação, infraestrutura na nossa cidade. Nós temos aí o maior estoque de medicamentos na nossa cidade, Valmir. Hoje o cidadão, ele está desempregado, ele vai lá e busca o remédio, pode pegar que está lá o remédio. Também falar também, Valmir, da Avenida Geraldo César, ali ao lado, né, que está já está terminada, já está esperando ali tirar todo aquele pessoal da guarda, não é isso? Já iniciou a obra do quartel da Guarda Municipal, em breve vai iniciar também a nova delegacia, né? E falar também, Valmir, dos parques da nossa cidade, quanto o prefeito investiu, né? Para todos esses parques aí, que as pessoas ali fazem caminhada, né? É saúde. Quando você investe no esporte, você investe em saúde. Falar também, Valmir, da importância do Cristal Park também, né? Em breve vai inaugurar também o novo parque lá, né? E falar também de todo esse trabalho. O prefeito, eu lembro quando o César, o Valmir, para lembrar, quando entrou na prefeitura, nós herdamos uma dívida gigantesca. E o prefeito foi ali enxugando a máquina pública, Valmir, né? Onde que deve cortar ali todos esses gastos desnecessários, né? E graças ao prefeito aí, hoje está pagando todas essas dívidas. E eu quero agradecer meu amigo Valmir, e um bom dia a todos. Passo a palavra aqui para o meu amigo Josildo Ribeiro. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador, as considerações? Tem a palavra, Vossa Excelência, vereador Marcos Moraes. Presidente Josildo Ribeiro, Vossa Excelência, cumprimento o vereador Vieirinha, vereador Ronaldinho, nosso secretário de Finanças, Valmir, e os assessores presentes, bom dia. Presidente, com tudo isso, secretário, temos que agradecer ao nosso prefeito Marcos Tonho pelo time de secretários responsáveis, comprometido com a nossa população e retribui os impostos da nossa população com obras e benefícios. Hospital e Maternidade Santa Ana, mais de 200 leitos, mais de 14 mil metros quadrados. Governo sério, que respeita a responsabilidade fiscal. Inclusive, na última sessão, votamos o aumento de 11% para o funcionário público. É óbvio que queríamos votar mais, 25%, 30%, mas temos que respeitar a responsabilidade fiscal. Esse governo respeita, no passado não respeitava, funcionário não tinha o pagamento, 13º, temos a prova viva disso, né?
Então, a população foi prejudicada. Hoje não. Hoje é um governo sério, comprometido, transparente e, o mais importante, a população sabe disso e acompanha isso e vê as obras aí em toda a nossa cidade. Então, quero aqui agradecer ao nosso prefeito, agradecer ao secretário e dizer a todos que o nosso compromisso é com o cidadão parnaibano. Obrigado, presidente. Que é isso, vereador. Vereador Ronaldinho, considerações? Tem a palavra, Vossa Excelência, vereador Ronaldinho RD. Bom dia a todos, bom dia aos assessores que estão presentes, a população e o nosso secretário Vamilson, Josildo Ribeiro, Vieirinha, Marcos Moraes. Também queria parabenizar o prefeito por esse trabalho, vem dando continuidade aí, entendeu? Um trabalho muito maravilhoso. E a gente sabe que veio por esses anos de epidemia aí, todo mundo sabe a dificuldade que teve para passar por esse tempo todo, né? Mas a gente já está, graças a Deus, vencendo isso aí. E quero parabenizar aqui o secretário pelo ótimo trabalho, beleza? E quero desejar um bom dia a todos. Obrigado. Verdade, vereador. Secretário, aproveitando o gancho da palavra do vereador Marcos Moraes, tivemos na última sessão a votação do reajuste do funcionalismo público. E a questão em debate é justamente o reajuste dos 11%, a qual o nosso prefeito, com estudos, até mesmo com a vossa secretaria, pôde observar que, para esse momento, só conseguiria subir os 11%. Então, por conta disso, agora, eu gostaria que o senhor explicasse, explanasse isso para a gente, até porque nós, como os vereadores, votamos favorável, todos votaram favorável, porém, alguns com crítica, a gente sabe o motivo da crítica, mas agora o senhor, como é o nosso secretário de Finanças, vai explicar o porquê dos 11%. Na verdade, nós temos algumas considerações a serem feitas com relação ao reajuste que foi concedido. Quando foi editada a Lei 173, que é uma lei de cunho federal, é a lei do governo federal, em maio de 2020, ela proibia qualquer tipo de reajuste, concessão de reajuste ou alteração de remuneração até 31/12/2021. E num dos artigos da 173, ela prevê que não é possível, né, porque já foi até dia 31/12, não era possível, ao finalizar a partir que a lei parasse de vigorar, que esse período fosse feita uma recomposição da inflação de todo esse período. A própria lei federal já previa isso. Como todos sabem, a pandemia afeta o país, na verdade, afetou o mundo todo. E as finanças não ficaram de fora, obviamente. O percentual que foi estudado e que foi possibilitado a ser concedido aos servidores, ele é um percentual que, primeiro, que ele é possível de ser mantido. Com esse reajuste e com a elevação do piso salarial dos professores, que também era uma questão federal e que foi ajustado também nesse projeto, nós devemos chegar ao final de 2022, se tudo assim permanecer no cenário de hoje, com um percentual em torno de 45% a 46% da receita corrente líquida. O limite prudencial é de 51%. Se nós não tivermos essa margem, é muito provável que a gente estivesse aqui, num futuro, discutindo uma forma de parcelar o pagamento de um 13º. Se nós tivermos qualquer variação na receita corrente líquida, esse percentual aumenta automaticamente. Se extrapolar, qual é o que a lei tem de previsão? É que você não pode extrapolar. Se você extrapolar, você tem que ou contingenciar pagamento de servidor em percentual, ou mesmo demitir o servidor. Como que é possível fazer uma coisa dessa? Eu não vejo condição para uma situação dessa. Então, essa margem de percentual que nós temos, para um governo sério, ela é obrigatória,
porque, senão, amanhã ou depois, nós teríamos uma manifestação de servidores por não receber salário, por ter que ser dispensado. Isso não cabe numa administração que tem o cuidado com os servidores. Então, esse percentual, obviamente que, se vocês pegarem da região, vocês vão constatar que é o aumento da média. Inclusive, eu acho que dos municípios do entorno, talvez os 11% que nós tenhamos dado é o maior percentual de reajuste. E uma questão que não está sendo abordada, que é muito, muito significativa. A database, ou dissídio, que o município segue, é a partir do dia 1º de maio. Então, o reajuste, ele tem que ser, a revisão inflacionária, ela tem que ser feita em maio, em função de tudo o que aconteceu, em função do período que não foi dado o aumento. O prefeito, após os nossos estudos, finanças, Secretaria de Administração, viu a possibilidade da antecipação do percentual de reajuste. Então, o percentual que era para ser aplicado a partir de maio, a partir de 1º de maio de 2022, ele foi antecipado para 1º de fevereiro de 2022. Então, amanhã, no dia 25 de fevereiro, a folha será paga a todos os servidores municipais. E a todos os servidores municipais com o reajuste que foi anunciado. Então, primeiro que assim, não foi tão divulgada essa questão, que é importantíssima. Nós estamos falando em 3 meses de antecipação, numa variação que é muito considerável. Para o município é bastante considerável. Nós temos um número de servidores considerável, dentro do limite, mas que qualquer movimentação, qualquer reajuste, impacta significativamente nas contas municipais. E nós temos capacidade de antecipar esse pagamento. Então, é muito salutar que isso seja muito enfatizado. Então, a partir de fevereiro, nós já teremos esse novo cenário da administração com o reajuste aplicado. Obrigado, secretário, pela explanação. Creio que os vereadores que tinham essa dúvida aí, até mesmo fez a crítica, não estão presentes aqui nessa audiência pública, mas provavelmente estarão assistindo ou irão assistir e vão também compreender. Obrigado pelo esclarecimento. Isso entra, né, secretário, naquela situação que a gente falamos sobre respeitar parâmetros de receita e gasto, né? Então, a nossa cidade, a partir dessa gestão modelo que começou a aplicar em Santana de Parnaíba, do ano 2012, quando ela começou a ser administrada a partir do ano 2013, então, hoje a nossa cidade está em pleno crescimento e sendo respeitada todos os parâmetros fiscais, né, e de gastos públicos, através da Secretaria do nosso secretário Valmir, justamente para não cair naquela situação, como a gente pôde, e eu já até citei na audiência passada, a respeito de algumas cidades, né, que é onde dão um reajuste salarial aos funcionários, mas depois não conseguem cumprir com a folha. A nossa cidade também já passou por isso. Muitas das vezes, pessoas criticam até mesmo o reajuste, mas porque talvez não participou da nossa cidade, questão de 20 anos atrás. Então, quando eu falo isso, eu nunca fui funcionário público, que fique bem claro aqui. Mas eu acompanho a cidade de Santana de Parnaíba porque eu sou nascido e criado em Santana de Parnaíba. E eu pude ver a diferença de modelos de gestão. Então, a partir do ano de 2013, começou um novo modelo de gestão em Santana de Parnaíba. Uma gestão com eficiência, com compromisso e respeito pelo dinheiro que é arrecadado na cidade de Santana de Parnaíba. Então, hoje você pode receber como benefício, você que está na ponta, uma UBS dentro do teu bairro, um colégio de qualidade, iluminação pública de primeiro mundo, pavimentações, água chegando em quase todos os bairros de Santana de Parnaíba. Tudo isso é investimento do poder público, um investimento que é calculado e bem colocado. E se tratando do salário do funcionalismo público, eu até mesmo na hora da discussão do projeto,
eu mencionei essa situação, de que os 11% dado pelo Poder Executivo é um reajuste onde a Prefeitura pode cumprir com a tua folha de pagamento para quando chegar no final não ter essa situação que o secretário acabou de citar agora, é que ter que extrapolar, enforcar o orçamento da cidade, simplesmente para agradar A ou B ou C, né? E não conseguir cumprir com o teu papel, que é fazer o pagamento do funcionalismo público. E houve questões dessa em mandatos anteriores, onde não puderam cumprir com o pagamento do funcionalismo público. E hoje a gestão que se emplacou na nossa cidade, a partir de 2013, é uma gestão de responsabilidade. Então, muito obrigado pelo esclarecimento, secretário, e que fique bem claro que esses 11% dado hoje pelo Poder Executivo é para não depois, lá na frente, prejudicar você, que é o funcionário público da nossa cidade. Nós estamos aqui para respeitar e fazer o melhor sempre por vocês. Mais algum vereador com algumas considerações? Por favor, vereador, tem a palavra, vereador Vieirinha. Obrigado, vereador. Também quero falar também da construção ali do complexo da educação, que vai ser uma economia, né, que ali vai ser investido na saúde, na educação. Já estão fazendo a cobertura, Valmir. Olha como que está uma obra bem acelerada aí. Também quero falar também, Valmir, da ligação Colina-São Pedro, que iniciou com o Elvis, tá? O Elvis que iniciou ali e falou que em breve aí vai retomar o terceiro trecho dessa obra. Também falava, Valmir, na nossa cidade é a única cidade do Brasil com 100% e iluminação LED, que gera segurança, a clareza que tem, né? Antes era aquela escuridão, e hoje você anda na rua à noite, clara, como se fosse um dia. Isso aí, Valmir. E também, Valmir, só para salientar, que antes na cidade aqui, você pegava um papel branco, você assinava e levava o seu dinheiro, contribuinte. E hoje, olha a diferença, com responsabilidade fiscal. Nós somos a única cidade em segurança pública do Brasil, né? E meu muito obrigado aí, Valmir, muito obrigado a todos aí, e tenham um bom dia. Obrigado, vereador. Salientando também, secretário, que todas essas situações positivas que a cidade vem trazendo, e demonstrado pelo senhor, não podemos também aqui deixar de falar sobre o congelamento do IPTU, né? Sim, sim. Porque estamos aí entrando no 8º ano de congelamento do IPTU. Então, hoje a gente vê um resultado positivo da nossa cidade, um resultado superavitário, mas sem fraudar, né, o morador, porque o IPTU ele está congelado há 8 anos. Então, isso aí é mais uma prova de um dinheiro bem gasto, de um investimento bem colocado, de contas bem calculadas. Né, secretário? Então, eu vou até aproveitar a fala, presidente, sua fala, para esclarecer uma questão. O IPTU realmente é o 8º ano, desde 2013, que nós não fazemos o reajuste. De 10 possíveis, 8 não tiveram reajuste. E provavelmente todos perceberam que o valor do carnê do ano passado não foi igual a desse ano. Sim. O que aconteceu? A taxa de lixo, ela sofreu um reajuste. Aí acho que era interessante até explanar o porquê. Sim. A ANA, Agência Nacional de Água, que é um órgão federal, ela tem uma legislação e ela fez uma resolução regulamentando essa questão. E, por essa legislação, todos os municípios brasileiros são obrigados a terem a taxa de lixo, a cobrança de taxa de lixo. Perfeito. Nós já tínhamos essa cobrança, mas, pelo texto da lei, ela deve ser suportada pelos contribuintes ou pelos moradores. E esse cálculo foi feito para atender essa demanda. Então, o valor que foi reajustado foi com base para atendimento a uma legislação federal. É importante frisar que eu vi algumas leis de outros municípios aqui do entorno, e todos eles, a cobrança é
se não na totalidade, em vários itens, são superiores a que é cobrado aqui em Santana. Então, os valores, na época eu não tive a oportunidade de vir até aqui, a essa Casa de Leis, no dia da votação, mas nós poderíamos fazer a conta reversa para ver qual é o valor que onera um contribuinte cada vez que um caminhão, por exemplo, passa na frente da casa para recolher o lixo. Num nível que é a maior parcela de contribuição pelo parâmetro de construção de Santana, nós temos, não chega, superior a um pouquinho mais de R$2 por cada vez que o caminhão passa na sua casa para coletar o lixo. Então, não tem nada de absurdo, embora, obviamente, teve acréscimo, mas é bem tranquilo essa conta de se fazer e explicar. Eu vou até aproveitar dois parâmetros aqui que eu acabei, eu até mencionei, mas eu acho que é muito importante falar também. Embora nós tenhamos passado por mais um ano de pandemia, os últimos anos aqui em Santana, a questão dos gastos com investimento, ou seja, com obras de infraestrutura, novos prédios, ela vem se mantendo num patamar bem diferente ao que é a média nacional. No Estado, no Brasil, acho que a média de investimento é de 3,5%, no Estado 5% ou 6%, e nós, por mais um exercício, ultrapassamos a 15% do valor gasto com investimentos. No valor total do gasto no município, mais de 15% foi com investimento. Então, é um número muito expressivo, é muito bom de se mencionar. Nós tivemos 1.113 bilhões de despesa liquidada, dos quais 178 milhões foram com investimentos. Então, na verdade, é o respeito da administração com o dinheiro do contribuinte. E eu não tive a oportunidade também de agradecer publicamente. No final de 2021, o município foi premiado como melhor gestão fiscal do Estado, a princípio, e depois melhor gestão fiscal a nível federal. Eu tenho a felicidade de estar à frente da pasta de finanças, e eu queria primeiro agradecer ao prefeito, o Marcos Tonho, pela oportunidade da manutenção no cargo, e a todos os servidores da prefeitura, em especial aos servidores da Secretaria de Finanças, que é uma pasta meio, que geralmente não aparece muito para a população, mas ela é não por, obviamente não por mim, é pela importância da pasta. Ela faz o controle e dá suporte para que todas as outras secretarias trabalhem, porque sem uma finanças organizada, sem as contas estarem em ordem, dificilmente você tem algo de qualidade para que seja apresentado. Você não consegue desenvolver uma educação de qualidade, você não tem uma saúde de qualidade, não tem infraestrutura que se faça. Então, eu quero deixar público o meu agradecimento a todos os colaboradores da Secretaria de Finanças. É isso aí, secretário. E nós aqui, como cidadão, só temos a agradecer essa administração, né? Agradecer nosso prefeito Marcos Tonho pela continuidade do trabalho, um trabalho que vem acompanhando os modelos de gestões do nosso prefeito Elvis César, nosso prefeito César. Então, é um trabalho de muito compromisso com a nossa cidade. Muito obrigado, prefeito Marcos Tonho, né? E parabenizar também todo a equipe de funcionário público de Santana de Parnaíba que trabalha e coopera para o bem da nossa cidade.
Minhas considerações finais, secretário, com relação à saúde também, né, qual que falamos aqui, e eu sempre gosto de simplificar para quem está do outro lado sempre entender. Muitas vezes nós falamos conta de milhões e as pessoas estão do outro lado não conseguem assimilar muito, né? Então, o senhor colocou um paradigma muito importante aqui, que a nossa saúde de Santana de Parnaíba, de cada R$100 que é investido, 90 do próprio município. Recurso próprio. Exato. Então, recurso próprio. Isso nos traz, secretário, uma certeza de que o nosso município ele trabalha em prol da nossa população. Porque de cada R$100 investido na saúde, 90 é recurso próprio. Isso aí traz uma segurança e um bem-estar para nós. Isso é muito importante. Esse investimento possibilita o funcionamento de todas as unidades de saúde do município, possibilita a entrega de medicamentos quando é necessário, possibilita ter todas as especialidades que são atendidas na nossa cidade. Eu costumo dizer que a criatividade no serviço público vai até a página 2. Sem dinheiro, você não consegue fazer. Então, os gastos que são feitos na nossa cidade, além de eu entender que são muito bem gerenciados, principalmente na área da saúde, eles são necessários para qualquer município. Ninguém faz uma gestão de qualidade se não tiver recurso, porque você esbarra na necessidade. Você precisa de equipamento, você precisa de insumo, você precisa dar condição ao profissional que realize o trabalho. Então, essa é uma prova viva de que a cidade se preocupa, que ela investe. Nós tivemos mais de 15% em infraestrutura, nós tivemos 27% na educação. Em números gerais não é isso, porque senão somaria tudo, passaria de 100%, né? Mas, e aí na saúde você vê um percentual de quase 27% também, com 12% acima do mínimo exigido. O mínimo exigido é de 115 milhões, nós aplicamos a mais 150 milhões. Então, isso demonstra a seriedade, o compromisso e tudo que é oferecido na questão da área da saúde, nunca esquecendo, de 272 milhões de investimentos para 26 milhões de transferências de outras esferas de governo. Então, os números em si conseguem demonstrar e provar que o investimento é 9 por 1 aqui no município. De cada R$10, 9 é municipal, R$1 é de transferência. Bacana, secretário. Se falando de precatórios também, igual o senhor falou, para que fique bem claro, viemos, né, curando uma ferida aberta, né, anteriores ao ano de 2012, não é isso, secretário? Na verdade, nós fizemos, desde 2013, nós fazemos na íntegra os pagamentos dos precatórios. E nós tivemos exercícios com valores inferiores, obviamente, e nos 3 últimos exercícios eles foram maiores. E culminou em 2020 com o valor original era perto de 39 milhões de reais. Então, veja que isso pode desequilibrar uma administração. Sim. Isso, nós temos um município diferente, realmente diferente, equilibrado, com um bom nível de arrecadação e que foi possível saldar toda essa dívida. No município com finanças mais acanhadas, precatórios da ordem de 40 milhões desequilibrariam totalmente uma administração. Para esse ano de 2022, ainda continua alto. Nós temos, dos 18 milhões de dívida alongada que nós temos, 15 milhões e meio são de precatórios, que vão acabar tendo que ser quitados até 31/12 de 2022. Então, nós estamos falando, nos últimos 2 anos, pelo menos, em 45 milhões de reais que poderiam ter sido investidos em infraestrutura, saúde, educação,
e que está sendo pago por um processo que culminou. O precatório, como eu havia dito anteriormente, é a última instância. Você não tem mais apelação para pagamento. Você tem a obrigatoriedade de cumpri-lo. Então, seriam 45 milhões que poderiam estar sendo revertidos para a população. Perfeito, secretário. Por isso, nós temos que saber, né, em quem a gente aposta e entrega a nossa cidade, porque hoje pagamos uma dívida, né, herdada dos anos anteriores, aí de 2012 para trás, que, igual mesmo disse o secretário, poderia hoje estar em caixa sendo investido em saúde, educação, mas estamos aí para poder também pagar as dívidas, né, secretário? Já que herdamos, vamos pagar, porque uma administração séria, ela paga as dívidas também herdadas, embora que não foi ela quem fez, mas paga. Estamos pagando. A obrigação acaba sendo do município, e aí o Perfeito. gestor atual acaba É o assumindo herdeiro, né? o ônus, o bônus e principalmente o ônus. Os ônus, da verdade. E aí está a prova que nossa administração ela é positiva, uma administração que trabalha com respeito. Então, ficou bem explanado a vocês aí essa situação financeira da nossa cidade hoje, a nossa saúde financeira da nossa cidade ela é estável, né, secretário? Sim. E muito boa. E, com tudo isso, eu creio que o que ajudou muito também nessa estabilidade financeira foi o Centro Administrativo Bandeirantes, criado pelo nosso então prefeito Elvis César, que pôde aí cortar vários e vários aluguéis que levavam o dinheiro da cidade embora, né, secretário? Na verdade, a partir da inauguração do CAB, do Centro Administrativo Bandeirantes, nós tivemos redução de inúmeros aluguéis que as secretarias eram sediadas. O complexo da educação possibilitou a devolução de prédios da educação, da saúde possibilitou a devolução, do esportes possibilitou a devolução. E hoje o nível de imóveis locados pelo município ele caiu muito, caiu sensivelmente. Nós estamos falando de uma economia considerável aí por ano de locação. Estamos falando em 5, 6 milhões ano. Perfeito. E numa qualidade do trabalho que é diferenciada, porque às vezes o munícipe tinha que vir à prefeitura para solucionar um problema, e quando ele precisava de um outro órgão, ele tinha que sair até esse local. Hoje não, o centro de atendimento ele reúne atendimento de todas as secretarias que estão no CAB. Exceção feita, obviamente, é a Secretaria de Educação, Saúde, Esportes, Cultura, que tem sede própria, mas as demais estão todas acomodadas no centro administrativo, e que possibilita agilidade no trabalho e um atendimento concentrado para todos os munícipes. Perfeito, secretário. Mais algum vereador? Plateia? Alguma pergunta? Então, secretário, só tenho mesmo a agradecer ao senhor, agradecer ao nosso prefeito Marcos Tonha, por dar continuidade dessa administração, agradecer ao nosso deputado César, que foi o primeiro prefeito que assumiu essa prefeitura nesse modelo de mudança que estamos citando hoje aqui nessa conversa e reunião aqui sobre finanças. Nosso sempre prefeito Elvis César, também, que é o mentor de tudo isso. Parabenizar o senhor, secretário, por este prêmio a qual trouxe a nossa cidade, né, de melhor gestão fiscal, a nível de Estado e federal. Então, todos os funcionalismo público de Santana de Parnaíba, eu volto mais uma vez a parabenizar e agradecer vocês por fazer parte dessa equipe de trabalho. Tem a palavra, vereador. Vale lembrar também, Valmir, que aqui, na gestão bem antiga, existiam fantasmas que levavam o seu dinheiro, dormia o dia inteiro, e esse dinheiro fazia falta, né? Como bem falou aí o secretário dos precatórios, são dívidas antigas, que é assim, a justiça cai no colo de quem é o prefeito, não é isso, o secretário? E você, prefeito, tem que pagar, né? E é isso aí. Muito obrigado. O precatório ele passa por várias instâncias
judiciais, e até que é determinado, e ele passa a ser um precatório, e aí você tem até o final do exercício seguinte para quitá-lo, desde que venha, obviamente, no mapa orçamentário que é remetido a todos os anos, quando se tem um precatório a ser pago para os municípios. Então, terminou esse prazo e culminou todos esses precatórios que foram saudados. Então, é isso. Agradeço o presidente, Josildo, vereador Vieirinha, Marcos Moraes, Ronaldinho. Muito obrigado. Isso aí, secretário. Também quero aqui agradecer a presença de todos. Mais uma vez, obrigado, secretário, toda a sua equipe. E dizer a você, cidadão parnaibano, que hoje o seu dinheiro ele é bem investido. Nos ajude a cuidar da nossa cidade. Que Deus abençoe a todos. Como de costume, eu quero encerrar aqui, tá? Com a frase do nosso secretário. É isso, secretário? Foquem aqui, ó. É isso? Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um bom dia. A frase diz: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dias após dias. Seja a mudança que você quer ser no mundo. Tá bom? Deus abençoe a todos.